Segundo domingo da Páscoa. A igreja, irmãos, ela, para revelar a nós a importância da Páscoa, ela estende o dia da Páscoa ao longo de 8 dias. Por isso, oitava da Páscoa, para revelar e manifestar a nós cristãos a importância que é a Páscoa do Senhor, a ressurreição de Jesus. Portanto, hoje é domingo de Páscoa, hoje é Páscoa, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Essa é a nossa fé, é a alegria do cristão, a alegria da igreja. O Senhor está vivo no meio de nós e Ele para nós, a ressurreição dEle é também a nossa ressurreição. E eu pergunto para cada um que está aqui nesta Eucaristia de hoje, celebramos semana passada o domingo da ressurreição, que está sendo estendido ao longo de 8 dias. Eu pergunto para você, como que foi a semana? A semana que passou, estamos iniciando uma nova semana amanhã. Como foi essa semana? Nós vivemos como ressuscitados? Lembra que o padre disse, não basta ressuscitar, nós precisamos viver como ressuscitado. Eu e você ressuscitamos com Cristo, mas nós precisamos viver como ressuscitados, homens, mulheres ressuscitados. E eu falava, e é importante sempre frisar, que viver como ressuscitados não quer dizer que não vamos ter problemas, não vamos ter tribulações, não vamos enfrentar dificuldades, enfermidades, nada disso. Nós teremos tudo isso. Talvez você na tua casa esteja passando por grandes problemas e dificuldades. O ser ressuscitado não é eliminar os problemas, mas ser ressuscitado é encará-los de uma outra forma, de uma outra maneira. É encará-lo, é olhar para ele e ter a certeza e a esperança de que tudo vai passar, de que Deus é muito maior do que as dores, do que as lágrimas, do que as dificuldades, do que os problemas, do que as provações. Deus é muito maior. A ressurreição dele nos faz enxergar de um outro prisma, de uma outra forma a nossa vida. Portanto, não pense que viver como ressuscitado é deixar ou parar de sofrer, não ter mais dificuldades. Pelo contrário, um ressuscitado vai ter dificuldades. Afinal de contas, o pecado, o mal, não quer que você viva como ressuscitado. Portanto, as provações vão vir para que você possa cair, para que você possa desanimar, para que você possa voltar à vida velha, ao homem velho, como São Paulo diz. Mais uma vez ressuscitado com Cristo, nós somos uma nova criatura, nova pessoa em Cristo Jesus. E hoje a liturgia que nos chama a beleza de alguns frutos daqueles que vivem a ressurreição. Nós somos chamados a permanecer ressuscitado. Meu irmão, minha irmã, celebrar a ressurreição, o padre sempre fala isso. Não pode ser uma única noite de uma vigília pascal. Não pode ser um único dia de domingo de Páscoa. É interessante, quem estava presente semana passada na missa, seja na vigília ou no domingo aí, levanta a mão, os que estavam presentes. Levanta mais alto aí que o padre quase vendo. Ótimo, pode abaixar. Vocês prestaram atenção que numa vigília pascal, na hora do glória, no domingo de Páscoa, o louvor e a alegria transbordava do nosso rosto. As pessoas louvavam lá no alto. Mas hoje eu já percebi que aqueles que estavam lá no alto estavam assim, né? É impressionante. É impressionante como a gente deixa a ressurreição como se fosse o único dia do espetáculo do ano. Mas a ressurreição, meu irmão, não é um espetáculo. A ressurreição é o Senhor que passou da morte para a vida, e eu sou chamado a ressuscitar, a permanecer ressuscitado. Não pode ser um único dia do ano.
A minha alegria deve contagiar todos os outros dias, todas as missas que eu participar. O Senhor está ressuscitado. E aqui é importante abrir um grande parênteses, né? Para aqueles que estão aqui, que nos acompanham de casa. Nós vivemos muito uma única esfera da Páscoa, da missa do Senhor. Não podemos ser alegres na missa, porque a missa é o sacrifício de Jesus. Na cruz, Maria não bateu palma. Não pode bater. Na cruz, nós não cantamos glória. Você cantou glória na cruz? Sim ou não? Quem cantou glória na cruz? Maria cantou glória? Maria disse aleluia na cruz? Sim ou não? Hein, gente? Sim ou não? Não. A Virgem Maria também, assim como ela não bateu palma, ela também não cantou glória, mas na missa nós cantamos glória, porque a missa não é só o santo sacrifício de alguém que morreu, mas de alguém que morreu e ressuscitou. Ele está vivo, ele está ressuscitado. Alegria, porque o Senhor, Ele está vivo, Ele ressuscitou, verdadeiramente, aleluia. Aplauda o Senhor que está vivo, Ele está vivo, Ele está ressuscitado. Nós não celebramos apenas a morte, nós celebramos a vida. Ele está vivo, Jesus ressuscitou. Se tem alguém que ainda não sabe disso, hoje você vai poder sair daqui e dizer: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Portanto, para de uma teologia que não é a única, a metade de uma teologia. Jesus, celebramos o santo sacrifício no Calvário, sim, mas o santo sacrifício de um Deus que morreu, mas que ressuscitou. Por isso que a igreja, a mãe de todas as missas, qual é a mãe de todas as missas? Você sabe qual é? A missa maior é a vigília pascal. Na vigília pascal, a nossa alma, juntamente com a igreja, dá um berro de um aleluia. O Senhor ressuscitou. Se não houvesse a ressurreição, a nossa missa seria apenas como começa a vigília pascal, toda no escuro, na penumbra. Na sexta-feira santa, a gente entra de fato entristecido, porque o Senhor deu a vida dele. Ali é celebrar aquele que morreu, mas pelo fato da ressurreição, a gente entra na vigília pascal, tudo escuro, mas aquele que morreu voltou à vida. Eis que faço novas todas as coisas. O novo dia surgiu. O povo, diz a palavra de Deus, que andava nas trevas, viu uma grande luz, e a luz volta a brilhar. As flores, por que das flores? Para poder ficar bonito apenas o altar? Não. Mas a flor significa a nova primavera, é vida, flor viva. Por que a gente coloca flor natural? Não se coloca no presbitério e na igreja uma flor artificial, porque Jesus não ressuscitou artificialmente. A igreja nós celebramos a vida, por isso flores naturais, vida. O Senhor ressuscitou, irmãos, e esse Senhor que ressuscitou, que nos chama à ressurreição, nos apresenta hoje alguns frutos da ressurreição. Na primeira leitura, quem aqui ressuscitou com Jesus e é um ressuscitado aí, levanta a mão. Só quem é ressuscitado, levanta a mão. Glória a Deus, né? Somos ressuscitados. O Senhor nos apresenta alguns frutos da ressurreição. Lá na primeira leitura, primeiro fruto, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Um fruto da ressurreição é a comunhão, é a unidade. A unidade com quem? Aqui tem duas esferas. A unidade com a igreja, com os apóstolos, e a unidade com os irmãos.
a unidade com o próximo, a comunhão com o próximo. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. E diz ainda, com grandes sinais de poder, os apóstolos, a igreja, dava testemunho da ressurreição de Jesus. Com sinais de poder, portentos, curas, milagres, prodígios aconteciam, porque a ressurreição de Jesus manifesta dons, manifesta carismas. A nossa igreja é uma igreja da ressurreição, do Cristo que passou pela cruz, mas que ressuscitou, que está vivo. Este Cristo que ressuscitou traz ao coração do cristão, como nós ouvimos na primeira leitura, grande poder, sinais de poder, davam testemunho da ressurreição de Jesus. Depois, irmãos, continua dizendo, segundo fruto, primeiro a unidade, a comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Depois, os fiéis eram estimados por todos, entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras, casas, vendiam-nas levando o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos, colocavam a igreja dava para aqueles que precisavam, aqueles que necessitavam. Não tinha segundo, aqui importante, segundo o fruto da ressurreição na liturgia de hoje, é o desapego aos bens materiais, é o desapego ao poder. O Senhor nos ensina que a ressurreição dele é muito maior do que ficar apegado aos bens materiais. Apego, ter é uma coisa, estar apegado é outra coisa. Quando nós morrermos, não vai para o túmulo. Casas, os terrenos que compramos, não vai para o túmulo não. O dinheiro não vai para o túmulo. O poder não vai para o túmulo, o status não vai para o túmulo, nada disso vai para o túmulo. E aqueles primeiros cristãos entenderam isso, que Jesus é muito maior. A ressurreição dele, do Cristo, arrancou do coração daqueles homens o desejo de poder, o desejo de status, o desejo de vaidade, o desejo de querer ter posses, ter para si e esquecer do irmão. Não, a ressurreição de Jesus levou aqueles homens ao desprendimento. E eu falo para vocês, uma alma despojada é uma alma livre, sabia disso? Quanto mais apegados nós formos, mais presos nós seremos. O apego gera prisão, o desapego gera liberdade. Jesus era um homem livre porque ele não tinha apego a nada. Ele, afinal de contas, tinha nem onde reclinar a cabeça, diz a palavra de Deus. Jesus nos ensina com a ressurreição a viver o desapego, a ser desapegado. Porque quando nos apegamos a algo, nós esquecemos de nos apegar a alguém, que é Jesus. Quando eu não estou apegado a Ele, eu vou apegar a outro alguém ou a uma coisa. A ressurreição de Jesus nos chama ao apego a Ele, a estar com Ele, viver desapegado deste mundo. A Beata Helena Guerra dizia isso. Nós não podemos ficar apegados às coisas da terra, mas buscarmos as coisas do céu. O sabor do céu deve estar no nosso coração. Desapego, segundo. Depois, vendiam tudo e partilhavam com os que necessitam. Nós estamos passando por um tempo muito difícil, um tempo de pandemia que estamos vivendo. Quantos irmãos nossos, talvez que você conheça, mas que hoje estão passando por dificuldades, estão passando fome, precisam de se alimentar, e nós não somos tão pobres que não temos nada para oferecer, e nem tão ricos que não temos nada para poder receber. A importância, a ressurreição de Jesus gera a fraternidade, a ressurreição de Jesus gera generosidade no coração. Irmãos, talvez vizinhos nossos, paroquianos, pessoas de pastorais que você conhece, talvez precisa de repente de 1 quilo de arroz, não tem em casa. A ressurreição gera generosidade. Primeira leitura de hoje, tinham tudo em comum, partilhavam os bens com alegria, partilhavam os bens com aqueles que menos tinham.
Depois também vai dizer ainda a palavra de Deus, lá no Evangelho, terceiro fruto da ressurreição de Jesus. O Senhor, quando se apresentou aos discípulos, ele disse: a paz esteja convosco. A paz é fruto do Espírito. Como discernir se aquilo é de Deus ou não? É a paz que a gente vai sentir. Se você sente paz, é um fruto do Espírito, porque a paz é um discernimento que nós precisamos ter, se é de Deus ou não. A paz. Se está te incomodando, se não caiu bem no teu coração, reze um pouco mais, vai discernir para saber se é de Deus ou não. A paz é fruto do Espírito. Nós precisamos pedir ao Senhor essa graça que encha a humanidade de paz. Sejamos homens mais pacíficos. Depois, quarto fruto. E esse quarto fruto, irmão, minha irmã, nós lembramos da liturgia que hoje estamos celebrando, segundo domingo da Páscoa, e todo segundo domingo da Páscoa a igreja celebra o domingo da misericórdia. É o domingo da misericórdia. E no domingo da misericórdia, Jesus fala para os apóstolos, ele se apresenta aos apóstolos e ele fala: recebei o Espírito Santo. Ele dá aos apóstolos o Espírito Santo. Ele presenteia os apóstolos com o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que traz paz. É o Espírito Santo que gera generosidade no coração do homem. É o Espírito Santo que faz com que eu viva a comunhão, a unidade. É o Espírito Santo que me tira da morte e me leva para a vida. Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo, aqui eu quero dizer para você, o Espírito Santo é a misericórdia imediata de Deus para a humanidade. A humanidade, o mundo de hoje precisa do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, é a misericórdia imediata que hoje a humanidade precisa. O que eu e você precisamos, o que o mundo precisa é do Espírito Santo. Nós adoramos o Espírito Santo, nós estamos preparando, e aqui é lindo, porque se Ele é a misericórdia imediata, a igreja vai nos preparando já para a festa de Pentecostes. Já estamos aí. Depois da Páscoa, 50 dias após a Páscoa, nós celebramos Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre nós. Mas precisamos preparar o coração para Pentecostes. Não podemos celebrar Pentecostes, no domingo de Pentecostes, com alegria, com louvor, é um dia especial, um dia festivo. Pronto, acabou o domingo de Pentecostes, voltou tudo normal. O Espírito Santo não veio para um domingo, ele veio para todos os dias. O Espírito Santo veio para todos os segundos. O Espírito Santo veio para morar, para fazer morada dentro de nós. Ele não veio apenas para um dia, ele veio para morar dentro de nós. E a Beata Helena Guerra vai dizer que com a vinda do Espírito Santo, as portas do cenáculo ainda permanecem abertas, elas não foram fechadas. O Espírito Santo sendo derramado. E quando que ele vem? Eu tenho que preparar porque vou receber o Espírito Santo lá. Não, lá é a festa, é o ápice que a igreja nos dá. Mas o Espírito Santo é dado hoje. Hoje é Pentecostes para nós. Hoje celebramos Pentecostes. Pentecostes é agora, Pentecostes é hoje. O derramamento do Espírito Santo não pode ser aguardado para daqui a 50 dias. É a festa, é o ápice. Mas hoje nós precisamos da misericórdia imediata que se chama Espírito Santo de Deus. É uma pessoa. E aqui, irmãos, Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não tem pena. O Espírito Santo não é força. O Espírito Santo não é fogo. O Espírito Santo é uma pessoa que nós devemos amar, devemos adorar, devemos glorificar, ter intimidade, comunhão, relacionamento com Ele todos os dias da nossa vida. Ele é a misericórdia imediata para a humanidade. O que o mundo precisa? O mundo não precisa de vacina, o mundo precisa do Espírito Santo. É dele que nós precisamos, e com ele
tudo virá por acréscimo. Vem a vacina, vem a saúde, vem a libertação do mal, do vício, do pecado, mas não podemos buscar aquilo que o homem pode dar sem antes buscar aquilo que Deus pode nos dar. Não corramos apenas atrás de vacina, vamos correr atrás de Deus, porque Ele veio até nós e nós não vimos o Cristo que veio até nós. Corramos diante do Senhor, do Espírito Santo, da mesma forma que nós ansiamos ser vacinados. Ainda está nos 67 anos, 65 anos, eu tenho 40, mas falta muito. Mas o Espírito Santo tem que ser assim também. Temos que desejar da mesma forma. Eu ainda sou jovem, mas eu preciso do Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Desejemos o Espírito Santo. Não deseje aquilo que somente que o homem tem para dar, mas vamos desejar o que Deus quer nos dar. A humanidade precisa da vacina, que se chama Espírito Santo de Deus. Não tem outra, não tem nada mais importante do que isso. Irmãos, Pentecostes significa festa da colheita. A gente só pode colher aquilo que plantamos. Estamos a 50 dias praticamente da festa de Pentecostes. Se você quer celebrar Pentecostes, Pentecostes é celebrar a colheita. Plante hoje. Comece hoje a plantar. Padre, a plantar o quê? A plantar intimidade com o Espírito Santo. A plantar intimidade, consagração ao Espírito Santo. Se consagre ao Espírito Santo todos os dias. Assim como consagramos a nossa vida à Nossa Senhora, que é muito bonito, é lindo. Mas a Nossa Senhora Virgem Maria nos ensina algo que nós somos tão tapados e não percebemos até hoje. Nos consagramos a ela e ela fala: não, se consagre a Ele. Se consagre ao meu esposo. Se consagre ao Espírito Santo. Como eu me consagrei a Ele, eu me consagrei tanto a Ele que eu me tornei esposa dele. A Virgem Maria não está falando com palavras, mas com atitudes. Ela fala: se consagre ao Espírito como eu me consagrei a Ele. Ele deve ser de fato o íntimo do teu coração. Consagração ao Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, porque é dele que vem a paz. É impressionante porque nós sempre pedimos: Senhor, pela paz no mundo. Mas o que é a paz no mundo se não é o Espírito Santo? O que é a paz? Quem traz a paz? Quem é a paz? Senhor, que tenha paz no mundo. Se nós cristãos não entendermos que Ele traz a paz, e que é o meu coração em um só coração com o dele, o coração dele em um só coração com o meu, que vai gerar paz entre mim e ele, entre mim e você, entre nós como irmãos. Irmãos, não rola, não vai adiantar, porque a paz não é fruto de uma oração poderosa, não é fruto de uma insistência: eu quero ter paz, traga paz. A paz é fruto de comunhão com Deus, de amizade com o Espírito Santo, de comunhão com o Espírito Santo, de muito joelho dobrado no chão. Há quanto tempo você não dobra os joelhos para poder orar em casa, no teu quarto? Antigamente os cristãos eram conhecidos pelo joelho. Olhava para o joelho: é um joelho calejado, esse é cristão. Se o joelho estava limpinho, já era. O joelho era a marca do cristão. Se hoje voltasse a essa forma de poder reconhecer os cristãos, será que nós seríamos conhecidos como cristãos? Você seria conhecido como cristão? Se olharem para o teu joelho,
vai poder na hora reconhecer, é um cristão de verdade. Intimidade com Deus. Vamos plantar. Leitura da palavra diária. Oração do Santo Terço. Consagração ao Espírito Santo. A Beata Helena Guerra tem uma oração de consagração a Ele linda. Se consagre ao Espírito Santo, como ela é consagrada ao Espírito Santo. Nos consagremos a Deus. Sejamos todos dele. E aí a misericórdia vai chegar. A festa da misericórdia é linda. E como o segundo domingo foi implantado pelo Papa João Paulo II, que ele pedia isso, já lá de Santa Faustina, e ele implantou. Mas a misericórdia, irmãos, Papa João Paulo II diz uma palavra tão bonita. Ele diz assim: nós precisamos experimentar a misericórdia para poder liberar a misericórdia. Mas a palavra dele é: nós somos misericordiados por Deus para misericordiar os irmãos. Eu sou misericordiado para misericordiar. Você tem misericordiado o teu irmão? Você tem misericordiado o teu próximo? Você tem misericordiado a tua esposa, o teu esposo, teus filhos? Filhos, vocês têm misericordiado os seus pais? Porque misericordiar é fruto de quem experimentou a misericórdia, de quem foi misericordiado por Deus. E a misericórdia imediata se chama Espírito Santo. É a vacina espiritual que a humanidade precisa. Ele, Espírito Santo de Deus, que nesse domingo de Páscoa, da ressurreição do Senhor, o segundo domingo, assim como o Senhor falou para os apóstolos, recebei o Espírito Santo, Ele fala também para mim e para você. Para você, no individual, recebei o Espírito Santo. Ou seja, prepare o seu coração para acolher lá em Pentecostes. Prepare o seu coração para acolher bênçãos, para acolher libertação, para acolher intimidade, para acolher paz, para acolher comunhão, para acolher unidade. Isso é a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes é colheita de comunhão, é colheita de unidade, é colheita de paz, é colheita de amor, é colheita de desprendimento. E aí sim, eu vou festejar porque eu estou colhendo a paz, eu estou colhendo a libertação, eu estou colhendo despojamento na minha vida. Deus preparou, eu plantei e hoje eu estou colhendo tudo aquilo que eu plantei. Se nós não plantarmos, irmãos, não adianta querer celebrar Pentecostes, porque não vai ter colheita alguma para poder ser feita. Se não houver plantação, não haverá colheita. Vamos plantar, vamos plantar, vamos plantar, porque Pentecostes nós precisamos colher, 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 e prepararmos o nosso coração para celebrarmos com júbilo, com louvor, com alegria, com gratidão, com adoração, aquele que é a misericórdia do Pai, a misericórdia imediata, que é o próprio Espírito Santo. Jesus nos deu o Espírito Santo de Deus. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Jesus entregou o Espírito ao Pai e o Pai nos entregou a nós. Terminando, irmãos, que Pentecostes que se aproxima seja preparada por um coração ressuscitado. Ressuscitemos, permaneçamos ressuscitados, na alegria, não na euforia.
A alegria é diferente de uma euforia. A euforia nós celebramos muitas vezes no dia do momento, mas a alegria nós celebramos mesmo quando a provação ela bate a porta. Mas eu continuo na minha alegria que vem de Deus, a alegria do Senhor. Isso é ser ressuscitado. Que a ressurreição nunca deixe de existir na sua vida. Não volte para o sepulcro. Não volte para o sepulcro. Vamos permanecer, porque a pedra foi rolada. Deus rolou a pedra e você saiu. Ele te tirou do sepulcro para ser uma nova criatura, ressuscitado. Celebrarmos a ressurreição dele, mas celebrar também a minha ressurreição, porque ele ressuscitou para me salvar, para abrir os céus para nós. Que a misericórdia de Deus nos alcance e nos faça novos todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.